quinto dia nessa fase atual da guerra entre Irã e Israel. O primeiro-ministro iraniano, desculpem, vou me corrigir, o primeiro-ministro israelense, mais do que insinuou, ele disse que se desaparecesse o líder iraniano, a guerra poderia terminar. Mais significativo, talvez, é a pressão que ele está colocando nos Estados Unidos para participar com Israel de ataques a instalações nucleares iranianas, ataques esses que, no momento, só os americanos têm condições de realizar. Confira. Benjamin Netanyahu não descartou um atentado contra o líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei. O premier israelense disse apenas que fará o que tem que ser feito. Fontes da Casa Branca afirmaram durante o fim de semana que o presidente americano Donald Trump barrou um plano para matar o Ayatollah. Agora à noite, Trump afirmou que o Irã deveria ter assinado o acordo patrocinado por ele e que todos deveriam deixar Teherã imediatamente. While they were negotiating with the United States, the supreme leader of Iran, Ayatollah Khamenei, tweeted almost every day, "Death to Israel." The talks were merely a facade. Desde a semana passada, Israel tem atacado importantes instalações nucleares e matou comandantes e cientistas nucleares no Irã. As 15 mil centrífugas da principal fábrica de enriquecimento de urânio do Irã estão provavelmente danificadas, disseram nesta segunda-feira os técnicos da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU. Apenas uma das 3 grandes estruturas nucleares iranianas segue intacta. As centrífugas de Fordow estão instaladas dentro de uma montanha e os bombardeios israelenses não conseguem causar dano significativo aos equipamentos. Israel bombardeou hoje a televisão estatal do Irã e interrompeu a transmissão da emissora, afirmando que o prédio era usado como centro de comunicações dos militares. Netanyahu tem pedido à população iraniana que derrube o regime dos ayatolás. O jornalista iraniano Abbas Alslani contou à CNN que a iniciativa, entretanto, tem tido o efeito contrário. This external threat coming from the Israeli side and this aggression has made different factions and different types of people to rally around the flag. And I was talking to even some people who are critical of the establishment and the government. They may not agree with the government on many issues and they have been critical of the establishment, but all agree in one thing, that Iran needs to give a crushing response to Israel. Depois dos ataques, o Irã ameaçou enviar mísseis às emissoras de TV que operam em Israel. O presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, disse que não quer escalar o conflito, mas que responderá proporcionalmente aos ataques. Já a chancelaria iraniana afirmou que o parlamento deve votar em breve uma lei para abandonar o acordo de não proliferação de armas nucleares. O tratado permite o desenvolvimento de uma estrutura nuclear para abastecer usinas elétricas, mas exige como contrapartida o monitoramento internacional constante da indústria atômica. Antes dos ataques, a agência da ONU responsável pela fiscalização afirmou que o Irã falhou em provar o uso exclusivamente civil da estrutura nuclear do país. Hussein, parece incontestável que os israelenses estabeleceram o que se chama superioridade aérea nos céus do Irã. Isso é um fator militar de enorme relevância. Parece incontestável também que as instalações significativas são aquelas que abrigam as ultracentrífugas a uma grande profundidade. Profundidade essa que as armas que Israel possui não alcançam. A pressão de Israel é para que os americanos usem um tipo de bomba que pesa mais de 15 toneladas e só pode ser carregada por um tipo de avião, que é um B-2. Só os Estados Unidos têm esse avião, só os Estados Unidos têm essa bomba. Israel quer que os americanos usem essa bomba com esse avião nessa guerra. Qual é a chance que isso aconteça? Bom, William, eu queria traçar 2 linhas aqui de análise. A primeira é que o Netanyahu estabeleceu objetivos minimalistas e maximalistas. Ele está buscando o caminho do meio. O objetivo minimalista, ele já alcançou, que é causar danos ao programa nuclear, às plataformas, eliminar a cadeia de comando e tentar imobilizar
até um determinado ponto, a capacidade de lançamento balístico de mísseis balísticos do Irã. Isso ele já alcançou. O objetivo maximalista do Irã, do governo de Israel, do Netanyahu, que ele estabeleceu, é derrubada do regime. Só que esse objetivo ele não tem como alcançar. Está mais distante. Ele precisa dos Estados Unidos. Qual é o caminho do meio? Essa guerra durar mais um tempo, ele tentar desmantelar toda a infraestrutura militar do Irã, todas as capacidades militares que o Irã possui. Nesse espectro, ele espera a reação do Irã, espera um erro tático ou um erro estratégico do Irã. E se esse erro ocorrer, daí ele estará numa condição maior de pressionar o governo Trump a ter que entrar e utilizar o B-2 com esse tipo de armamento. Bom, os Estados Unidos colocam para o Irã a seguinte condição: olha, nós não queremos entrar, mas vocês cometeram esse tipo de erro que nós estamos forçados, a não ser que vocês aceitem este acordo. E o acordo é muito objetivo. Irã tem que renunciar por completo a qualquer programa nuclear, para qualquer fim, militar ou civil. E essa é a condição. Não sei, os israelenses são muito competentes do ponto de vista de planejamento militar. Significa traçar estratégias. Provavelmente são bons leitores de história. Aliás, é um país que vive de memórias históricas. E não há nenhum relato, até aqui, de um país que, bombardeado, se virou contra o próprio regime. Desde que o ser humano inventou o bombardeio estratégico, e isso já vem da Primeira Guerra Mundial, nós vimos ingleses sendo bombardeados, alemães sendo bombardeados, ucranianos sendo bombardeados, todo mundo que você quiser sendo bombardeado. Nunca um regime foi derrotado nesse sentido, de troca de regime por força de bombardeios, ainda mais a essa distância. Não sei se os israelenses planejaram isso. Porém, qual é o objetivo estratégico de tudo isso? Se as principais instalações do inimigo, no caso as ultracentrífugas em Fordow, depois de tudo isso, continuam lá. Pois é, o dilema é o seguinte, é que Israel só consegue causar danos superficiais às instalações nucleares. Isfahan e Natanz tem bastante coisa superficial, bastantes ativos superficiais. Fordow não, está numa montanha rochosa, isso está a 80 a 100 metros de profundidade, com proteção de concreto. E aí você precisa da GBU-57, que é uma arma estratégica dos Estados Unidos, que ele nunca cedeu nem para Israel e não tem por que o Trump ceder para Israel. É o maior explosivo convencional em qualquer arsenal no mundo inteiro. Exato. E o B-2 também, Spring, que é esse bombardeiro único que é capaz de jogar essa bomba e continuar estável no ar, né? Então, assim, por que o Trump faria isso se o que ele quer é pressionar o Irã a negociar um acordo? Esse é o objetivo dele. Agora, trocar o regime, não vejo como também. Mesmo isso que o Netanyahu disse, se eu mato o Khamenei, acaba a guerra. Não, por que acaba a guerra? Não vejo por que esse raciocínio? Nexo causal. Não tem sentido. O Irã é uma teocracia institucionalizada, com a sucessão do Khamenei já está decidida. Aliás, ele tem um filho que pode ser... mas é uma monarquia, eles não gostavam da monarquia. Isso foi em 1979, que eles não pode ser hereditário, isso já era. Os iranianos já esqueceram isso. E tem outros candidatos também. Então, não falta gente para substituir o Khamenei. O povo iraniano só tem uma coisa que eles odeiam mais do que esse regime, é Israel. E só tem uma pessoa que eles odeiam mais do que o Khamenei, é o Netanyahu. Então, se o Netanyahu disser para eles fazerem uma coisa, eles vão fazer o oposto. E eles estão sendo bombardeados por Israel. Por que eles seguiriam a orientação de Israel? Não faz sentido. Então, assim, para mim, é tão caótico tudo isso, do ponto de vista de objetivos, de endgame, assim como é com a faixa de Gaza,
que eu só posso concluir uma coisa: Netanyahu continua, como sempre, lutando pela própria sobrevivência, prorrogando o seu encontro com as urnas e com a Corte Suprema. A gente tem que considerar, eu acho, no que a gente está conversando aqui agora, qual seria o raciocínio dentro da cúpula dirigente no Irã. Às vezes há uma confusão por parte de muita gente que se interessa pela situação lá, que é assumir que essa teocracia seja realmente algo de grande apego popular. Muito maior em termos de apego popular no Irã é a resistência à invasão que Saddam Hussein fez contra o Irã em 1980. Foram 8 anos de uma guerra com mais de 1 milhão de mortos. O Irã começou numa situação de grande inferioridade, grande vulnerabilidade, Teherã sendo bombardeada, e conseguiu se equilibrar, e no final das contas Saddam Hussein saiu enfraquecido dessa situação. Então, na psicologia do regime, essa é a história, né? É o conto da formação, de como que eles se veem como heróis quando são sempre por baixo e acabam se colocando no final como vitoriosos, simplesmente porque foram capazes de resistir ao inimigo. Agora, a situação deles é muito difícil. Não tem defesa antiaérea, não tem capacidade de retaliação, não tem nenhuma das potências, como por exemplo a Rússia, dizendo: espera aí que eu vou te ajudar. O que eles vão fazer? Bom, nesse momento, nem os próprios iranianos têm clareza do que eles podem fazer, além de utilizar o que eles têm em termos de escala de mísseis supersônicos e hipersônicos. É o que eles estão fazendo. Rápido. É o que eles têm hoje na mão, né? Então, esse é o único instrumento. Não há, você mencionou muito bem, Israel tem um domínio aéreo incontestável, seja ofensivo e seja defensivo, quer dizer, né? Então, essa é a única possibilidade que o Irã tem hoje à sua disposição. Todo o sistema de defesa antiaéreo iraniano foi moído pela Força Aérea Israelense, né? Agora, olhando objetivamente para a questão interna iraniana, como é que eles se percebem diante dessa situação? O Irã não é um país monolítico. Dentro do regime você tem diversas correntes, diversas fendas, e muitas delas são antagônicas entre si. Tem um grupo que é favorável a uma negociação nuclear com o Ocidente, com os Estados Unidos, que é favorável a uma abertura, é favorável a não ter armas atômicas. Então, mas em que medida a guerra mudou isso? Eu acho, aí que está, esse ponto é muito importante que você mencionou. E tem os linha dura. Os linha dura sempre acreditaram e sempre foram, digamos, estiveram convencidos, estão agora mais convencidos de que o único caminho é a bomba atômica, né? E sempre apostaram na seguinte tese, que a negociação com o Ocidente ou com os Estados Unidos não tem garantia de que o Irã não será bombardeado. E qualquer acordo, ele não será respeitado e será quebrado. Essa foi sempre a tese da linha dura. Então, nesse caso, o que aconteceu? Os moderados perderam 2 vezes. Esse é o ponto-chave, esse é o turning point. Porque os moderados negociaram com o governo Obama por 4 anos, assinaram o acordo. O acordo foi rompido. Os moderados, de novo, sentaram à mesa com Trump, foram 5 rodadas de negociação e o Irã está sendo bombardeado. Mas eu insisto no seguinte ponto. Essa corrente que você chamou de linha dura, até aqui detinha, ou detém ainda, em boa medida detém, o monopólio da violência. Lógico. Para dentro e para fora. Lógico. E era o monopólio da violência calcado em mísseis balísticos de longo alcance, e calcado, sobretudo, na capacidade de mobilizar aliados. Nada disso existe hoje. Qual é a força, se é que a gente consegue entrar nessa situação, Lorival, que a linha dura tem hoje, de ela estabelecer qual é a resposta? O aparato de repressão do regime está intacto, né? Internamente. O corpo da Guarda Revolucionária Islâmica e os Bassidis, que são 600 mil agentes de controle da população, não foram atingidos por Israel. Então, o que vai acontecer? Sim, um país desdentado, né, uma potência desdentada, que adia todos os seus projetos estratégicos, que já estava muito enfraquecida com a queda
na Síria e até no Líbano, né? E até forças no Iraque também O próprio Hamas, né? O Hamas, tudo isso. Então, um tigre sem caninos, porém, continua sendo um tigre.